Olá a todos, eu sou o Vitor Aguiar e eu estou aqui para falar com vocês sobre o desempenho dos mercados brasileiros nesta quarta-feira. O Ibovespa, a Bolsa Brasileira, voltam a operar hoje a partir da 1 da tarde, depois da parada do Carnaval. E olha só, né, se você passou os últimos dias só festejando, só pulando e ficou aí desligado do mundo, saiba que lá fora a situação piorou muito nas bolsas globais em termos de aversão ao risco. A gente viu as bolsas da Ásia caindo forte, as bolsas da Europa caindo forte e as bolsas dos Estados Unidos também caindo forte. Só para vocês terem uma ideia, na segunda-feira as bolsas americanas caíram mais de 3% e ontem elas novamente caíram mais de 3%. E por que a gente tem todo esse cenário tão negativo? Todo esse aumento na aversão ao risco lá fora. Isso tudo se deve aí ao avanço do coronavírus para outros países além da China. Desde o fim de semana a gente viu uma explosão de casos na Itália, um aumento muito forte de casos no Irã, na Coreia do Sul e ontem a gente teve aí a primeira confirmação de caso da doença no Brasil. O mercado até agora ele vinha trabalhando com um cenário em que o coronavírus ele estava mais restrito à China e ali no resto do mundo aparecia um caso ali, um caso em outro lugar, etc. Mas era assim um cenário bem mais restrito, né? A doença ela parecia aí de fato muito mais grave na China do que no resto do mundo. Só que agora com aí essa chegada mais firme do coronavírus à Europa, principalmente à Itália, e aí, digamos, esse alerta global quanto ao risco de uma pandemia do coronavírus, o mercado ele assume uma posição mais defensiva, porque afinal de contas isso representa aí uma enorme incerteza no horizonte, né? Ninguém sabe exatamente onde essa situação pode parar. E é claro que incerteza para os mercados financeiros implica aí numa postura mais defensiva, que é claro, gera aí todas essas perdas, toda essa postura muito mais cautelosa em relação ao comportamento dos ativos no curto e no médio prazo. Para vocês terem uma ideia, em relação aos ativos brasileiros que são negociados no exterior, a gente tem aí ADRs, né, recibos de ações que são negociados nos Estados Unidos, a gente viu os ADRs da Petrobras desabando, ADRs da Vale, das siderúrgicas, dos bancos, tudo indo muito mal, e a gente também teve o EWZ, que é o principal ETF de ações brasileiras negociados em Nova York, ele despencou aí perto de 6% se a gente considerar aí o desempenho tanto da segunda quanto da terça-feira. E o que é que isso tudo significa para a sessão de hoje? Olha, isso quer dizer que obrigatoriamente o Ibovespa vai despencar hoje? Não quer dizer obrigatoriamente isso, mas é claro que isso é um forte indício de que a gente vai ter uma sessão bastante negativa, afinal de contas os ativos brasileiros terão aí, é claro, de se ajustar ao desempenho dos últimos 2 dias, enquanto aqui esteve fechado, lá fora o clima ficou bem pesado. Então, se eu fosse você, caro investidor, que passou os últimos dias aí nos bloquinhos, nos desfiles, curtindo a vida e que hoje retoma aí a sua rotina de operações na Bolsa Brasileira, eu apertava os cintos, eu respirava fundo, porque tudo leva a crer que a gente vai ter uma sessão das mais turbulentas, das mais negativas aqui no Ibovespa e na Bolsa Brasileira. Então, a partir de 1 da tarde, fique atento porque é de se esperar sim uma reação bastante intensa e uma reação negativa das ações aqui no país. Bom, eu sou Vitor Aguiar, acesse lá o seudinheiro.com, lá a gente vai fazer toda a cobertura do noticiário referente às bolsas, aos ativos e, é claro, à economia e os investimentos. Tchau, tchau!